Jovens do nono ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Agora dando início aí ao módulo 4, né? E nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Nós primamos sempre pela qualidade e seriedade do nosso ensino. E hoje nós vamos falar de função do primeiro grau, né? Nosso assunto é função do primeiro e segundo grau, mas vamos falar hoje a respeito de função do primeiro grau. Esse que vos fala é o professor Roberto Ventura e a nossa disciplina é matemática. Vamos aí à nossa intro e logo após retornaremos com função do primeiro grau. Bacana? Vamos lá, pessoal. Vamos aí falar a respeito de função do primeiro grau. Então, por que isso é importante, né? E por isso, nessa aula, nós vamos conhecer mais um pouco sobre função polinomial do primeiro grau. Também é conhecido como função polinomial, certo? Então, porque é um polinômio. Por exemplo, o volume de um cubo varia em função, por isso que o nome do assunto, da medida de suas arestas. O salário de um vendedor varia em função do valor de suas vendas no mês. O preço de uma passagem de ônibus varia, entre outros fatores, em função da distância percorrida. Então você percebe aí que uma grandeza depende da outra. E quando elas se relacionam, uma está em função da outra, certo? Por isso o nome é chamado de função. Porque você já sabe, né? Por exemplo, quando se fala de medicação, né? Algumas pessoas não entendem a dosagem que os médicos passam. Essa dosagem ela depende do peso da pessoa ou da massa que essa pessoa possui. Então, por exemplo, para dar a gota do dipirona, é necessário saber mais ou menos a massa da pessoa. Porque se ela pegar uma dosagem maior, a pressão pode baixar. Se pegar uma dosagem menor, ela não pode vir a servir aquela medicação. Então, muito das medicações, né, elas dependem dessa massa corporal. Então, aqui nós temos um exemplo aqui, ó. O quadro abaixo informa a quantidade em gotas de um certo medicamento em função da massa corpórea de uma pessoa. Uma dose de 39 gotas é indicada para uma pessoa com massas iguais a quantos quilogramas? Veja que eu tenho aí massa corpórea e dosagem em gotas. Então, uma depende da outra, uma está em função da outra. Se você perceber, a massa corpórea aí está aumentando de 5 em 5. 5, 10, 15, 20... A próxima seria 25, né? E assim sucessivamente. Então, tem um padrão, né? Ele está seguindo esse padrão. Então, está aumentando de 5 em 5. E o que está acontecendo com as doses das gotas? Então, ela está aumentando de 3 em 3, né? Ó, 3, 6, 9, 12. Então, a próxima seria 15. Então, ele quer saber uma dose de 39 gotas. O que você poderia fazer aí? Ora, se você sabe que está aumentando de 3 em 3, você vê quantas vezes vai chegar até o 39. Então, depois do 12. Então, ó, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36, 33, né?
36 e 39. Então, são 9 passagens. Então, você faz isso para massa. Depois do 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Então, uma pessoa que tem 65 quilogramas, ela vai pegar uma dosagem de 39 gotas. Então, qual seria o gabarito aí? Isso mesmo, letra C, né? Então, letra C seria a resposta correta. 65 quilogramas tem que ter a pessoa para ela tomar 39 gotas, certo? Não é difícil o assunto, pessoal. É só você lembrar um pouco só de equação do primeiro grau. Se você lembrar um pouco de equação do primeiro grau, você vai tirar isso aí, esse assunto, né, com a maior facilidade do mundo. Tanto a equação do primeiro grau como a equação do segundo grau. Você vai precisar daquelas do Bhaskarazinho lá de novo, certo? Então, mas vai ser bacana. Então, função polinomial do primeiro grau. Uma das coisas importantes nessas funções, é a coisa do plano cartesiano, né? Ou produto cartesiano. E o par ordenado. Né? Lembre que o plano cartesiano é formado por pares ordenados. São pares porque são dois, ordenado porque tem que obedecer a ordem. Primeiro é o x e depois é o y, certo? Então, o eixo x é o eixo das abscissas e o eixo y é o eixo das ordenadas. Então, não esqueça dos pares ordenados. E aí, eu dar uma dica aí, né, para alguns que têm dificuldade em pares ordenados, eu vou mostrar um jogozinho que é muito bacana e você consegue visualizar aí essa coisa do par ordenado, certo? Então, a correspondência entre dois conjuntos é dada em termos de pares ordenados. Indicamos por x, primeiro elemento do par ordenado é o x, e y. O par ordenado formado pelos elementos x e y, onde x é o primeiro elemento e o y é o segundo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o conjunto A, formado pelos elementos 1 e 2. Tenho o conjunto B, formado pelos elementos 2, 3 e 4. Se eu quiser o produto desses dois conjuntos, né, um vezes o outro, eu vou ter que relacionar todos os elementos de A, onde o primeiro elemento vem de A e o segundo elemento vem de B, certo? Então, e você percebe que se eu trocar a ordem, né, eles vão colocar em posições diferentes, certo? Então, é por isso que é ordenado, tem que obedecer a ordem. Trocando essa ordem, você tem elementos em outro ponto do plano cartesiano. Então, vamos lá, vamos associar. Ó, o 1 vai se associar com 2, formando o par ordenado 1, 2. O 1 se associando com 3, formando o par ordenado 1, 3. O 1 se associando com 4, formando o par ordenado 1, 4. Veja que eu peguei um elemento de A e associei com todos os elementos de B. O que eu faço? Pego o outro elemento de A, que no caso aqui é o 2. Então, vai ter o par ordenado 2, 2. 2, 3. E 2, 4. Certo? Então, ó, quando eu coloco aqui, ó, no eixo, o primeiro elemento é de x e o segundo elemento é de y. Então, o par ordenado 1, 2 é diferente do par ordenado 2, 1. Né? Então, ó, 1, 2, primeiro elemento é 1, que é do eixo x, o segundo elemento é 2 do eixo y. Se eu fosse pegar o 2, 1, ó, 2, 1 seria aqui. E aí eu teria um ponto diferente no par ordenado, certo? No plano cartesiano. Então,
O 2, 1 é diferente do 1, 1, 2. Ok? Então, 1, 3. 1, 3. 1, 4. Certo? Então, esses elementos estão em uma posição no plano cartesiano. Caso você esqueça ou não lembre muito bem desses pares ordenados, volte um pouquinho aí nos vídeos anteriores, lá que nós falamos de plano cartesiano, e aí você vai relembrar, né? Colocando ponto a ponto. E aqui, pessoal, tem um jogo chamado Batalha Naval, né? Ele é justamente trabalhar num espaço onde você tem as coordenadas. Essas coordenadas são justamente os pares ordenados. Ele tem a letra e o número. Então, é um jogo bastante interessante que dá para você visualizar justamente essa posição no plano cartesiano. Então, aí, se você tem um pouco de dificuldade, brincando, você também consegue aprender esse conteúdo, certo? Os diagramas de flechas, né? Então, observe o seguinte diagrama. Eu tenho um diagrama 1, 2, 3, 4 e 5. Então, uma relação f de A em B é uma função se e somente se. Olha, pessoal, existem duas condições necessárias para ser função. Se não existir essas duas condições, deixa de ser função. E tem que existir as duas ao mesmo tempo, elas se correlacionam, certo? Primeira condição, todos os elementos de A têm um correspondente em B. Isso quer dizer o quê? Que no conjunto que está emitindo as flechas, não pode sobrar elemento, certo? Se sobrou elemento no conjunto que está emitindo as flechas, você já deixou de ser função, certo? Então, essa é a primeira condição. A segunda condição é: cada elemento de A tem um e somente um correspondente em B. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer o seguinte, que cada elemento de A, ou cada elemento do conjunto que está emitindo as flechas, ele não pode emitir mais de uma flecha, ele só pode emitir uma única flecha. Então, aqueles indivíduos que estão no conjunto que está emitindo as flechas, se ele emitir mais de uma flecha, pronto, acabou. Não é função. Para ser função, só pode emitir uma única flecha. Então, não pode sobrar elemento e cada elemento só pode emitir uma única flecha. Ele só pode ter um correspondente no conjunto que está recebendo as flechas. E aí, vamos lá. Olha só, quem está emitindo a flecha aqui é o conjunto A. Ó. Veja que a ponta está chegando no B. Então, esse primeiro conjunto aqui, ó, não sobrou elemento. Todos os elementos estão emitindo flecha. Esse está emitindo uma, esse uma, esse uma. Cada elemento está emitindo uma única flecha. Então, você percebe e pode afirmar com toda a convicção de que o diagrama 1, ele é função. Por quê? Porque não sobrou elemento e cada elemento emite uma única flecha. Vamos analisar aqui o 2. O 2 também não sobrou elemento. Bacana. Beleza. Só que o 3 aqui, ó, está emitindo uma flecha. O 2 está emitindo uma flecha. Mas o 1 aqui, ó, está emitindo duas flechas. Se emite duas, deixou de ser função. Certo? Então, cada elemento só pode emitir uma.
Então, se tiver algum elemento emitindo mais de uma flecha, pronto, já acabou. Não é função. Terceira, não sobrou elemento. Não sobrando elemento, o 1 está emitindo uma flecha, o 2 está emitindo uma flecha, não importa se seja por mesmo elemento. O importante é que ele emita uma única flecha, certo? O 3 só está emitindo uma flecha. Então, cada elemento aqui só está emitindo uma flecha. Então, eu posso dizer que o 3 também é função. A 4 aqui, ó, pessoal, não sobrou elemento. Não sobrando elemento, o 1 emite uma flecha, o 2 emite uma flecha, o 3 emite uma flecha. Cada um está emitindo uma única flecha. Se está emitindo uma única flecha, então ele é função. Bacana. Então, nós temos aí o 1, o 3 e o 4, que é função. O 2 não é função. E por que que o 5 também não é função? Ora, de cara ele já desobedece à primeira regra. Sobrou elemento no conjunto A que não emite flecha para o conjunto B. Pronto, ó, se sobrou elemento, deixou de ser função. Apesar do 1 estar emitindo uma flecha e do 3 estar emitindo uma única flecha. Mas como sobrou elementos aqui, né, você percebe que nesse caso aí não é função. Então só é função 1, o 3 e o 4. E aí eu tenho uma proposta para vocês, né, um pequeno desafio, para você montar esse diagrama, ó, o que é o conjunto A. Você vai colocar 1, 2, 3 e 4, vai aumentar mais um elemento. O conjunto B formado por 2, 3, 4, 5 e 6. Troca 1 por 6. E esses diagramas vão emitir flechas de A em B, certo? E aí, você pega esses pares ordenados aqui, ó. 1 emite flecha por 2, o 2 emite flecha por 3, o 3 emite flecha por 4, o 4 emite flecha por 5. E aí você monta o diagrama aí, o A e o B, e verifica se é ou não é função, certo? Então, vou deixar essa daí para vocês. A B, você vai fazer isso para A, para B, para C e para D. Você vai montar aí 4 diagramas, né? Sendo que tem o conjunto A e o conjunto B. E veja aí qual delas é função. Vamos lá. Isso aqui é muito importante. Domínio, contradomínio e imagem, né? O que é o domínio, o que é o contradomínio e o que é a imagem. Então, função é uma expressão matemática em relação, né, que relaciona dois valores pertencentes a conjuntos diferentes, mas com relação entre si, um relacionado com o outro. Por isso que é função, certo? Um em função do outro. A lei de formação, que intitula uma determinada função, possui 3 características básicas. Possui o domínio, o contradomínio e a imagem. Essas características podem ser representadas por um diagrama de flechas. Então, pessoal, olha aqui. Vamos entender o que é o domínio, o contradomínio e a imagem. Isso daqui, pessoal, é a lei de formação, certo? Ele está dizendo que o y está em função do x mais 1. Então, o y é igual a x mais 1. Então, para mim encontrar o valor de x, basta eu pegar o valor de y mais 1. Para mim encontrar o valor de y, basta eu pegar o valor de x mais 1. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui o conjunto aqui do x. Então, ó, pela lei de formação, eu troco o x pelo primeiro elemento. Então, eu vou ter, ó, 1 mais 1
2. Então, o 1 se liga com o 2 do outro conjunto. Eu vou trocar agora o x por 2. Vai ficar 2 mais 1, 3. É por isso que o 2 está ligado com o 3 aqui, ó. Vou trocar agora o x por 3. 3 mais 1, 4. Certo? Então, é a lei de formação que vai fazer a relação dessa ligação, pessoal. Não é ligado à toa, não. Certo? É pela lei de formação, eu ligo o elemento de acordo com essa lei de formação aqui, ó. 4, então vai ficar 4 mais 1, 5. 5, 5 mais 1, 6. Pronto. Agora dá para a gente entender o que é domínio, contradomínio e imagem. Então, se você quiser até anotar aí, né, você anota o seguinte. O que é o domínio? Domínio é o conjunto que emite as flechas. Domínio é o conjunto que emite as flechas. O que é o contradomínio? O contradomínio é justamente o conjunto que recebe as flechas. Contradomínio é o conjunto que recebe as flechas. E o que é a imagem? A imagem são os elementos do contradomínio que receberam as flechas. Então, agora ficou fácil, né? Então, ó, quem é que está emitindo as flechas? O conjunto X. Então, todos os elementos do conjunto X são o domínio. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. O que é o contradomínio? É o conjunto que está recebendo as flechas. Então, todos eles, independente se recebeu flecha ou não. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E o que é a imagem? A imagem é só aqueles elementos que receberam flechas. Então, eu tenho o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, dizemos que o 2 é a imagem de 1. Por quê? Porque quando eu troco o x aqui por 1, eu encontro resposta 2. E assim sucessivamente. Por exemplo, o 3 é imagem do 2, porque quando eu coloco no lugar do x o 2, eu encontro resposta 3. E assim sucessivamente. Certo? E aí nós temos essa proposta, né, para ver se vocês aí brincam um pouquinho aí com função. Então, ó, dado o conjunto A, 3, 4, 5 e 6, e o conjunto B, 7, 9, 11 e 13, e a função f de A em B, quer dizer, o conjunto A vai emitir flecha para o conjunto B, definida por, essa é a lei de formação, y igual a 2x mais 1. Então, ó, para mim encontrar o valor de y, eu duplico o valor de x mais 1. Por exemplo, ó, no caso do 3, o que eu ia fazer? 2 vezes 3 mais 1. Aí eu vou encontrar uma resposta, e essa resposta vai fazer com que o 3 se ligue ao elemento que está no B, né, para esse valor que eu encontrei. Então, esse indivíduo que eu liguei é a imagem do 3, certo? Aí depois você diz, né, quem é o domínio, o contradomínio e quais são as imagens dessa função. Tentem aí, eu sei que vai ser divertido aí para vocês. O que você aprendeu até aqui? Agora que você já estudou, né, alguns conceitos sobre função, teste o que você aprendeu até aqui. Quais das funções ou diagramas, né, representam uma função de A em B?
Pessoal, quando ele diz uma função de A em B, ele está dizendo quem é que está emitindo as flechas, quem é que está recebendo as flechas. O conjunto A está emitindo as flechas e o conjunto B está recebendo essas flechas. Então, eu tenho o diagrama 1, 2, 3 e 4. Os diagramas que representam uma função de A e B são 1 e 2, 1 e 4, 2 e 3, ou 3 e 4. E aí? Dê uma pausazinha aí no vídeo e tente dizer quais delas é a função. Então, olha aí. Ó. Aqui, sobrou elemento? Não sobrou elemento. Nessa daqui, sobrou elemento? Sobrou elemento. Se sobrou elemento, já deixou de ser função. Então, a 2 já está fora. Aqui, sobrou elemento? Não. Aqui, sobrou elemento? Não. Então, ainda estão no páreo. Agora, eu vou para a segunda. Ver qual indivíduo, se tem algum que está emitindo mais de uma flecha. Então, esse emitiu uma, esse emitiu uma, esse emitiu uma e esse emitiu uma. Então, 1, eu sei que com certeza é função. 1 é função. Não importa se eles estão emitindo para um único elemento, não, pessoal. O importante é que cada um emita uma única flecha, certo? Então, o 2 já está fora, né? Aqui emitiu uma flecha, aqui está emitindo duas flechas. Está mandando por -2 e por 2. Então, já deixou de ser função. O 9 está fazendo a mesma coisa, emitindo duas flechas. Então, a 3 também está descartada. E a 4 ó, está emitindo uma flecha, uma flecha, uma flecha e uma flecha. Pronto. Então, 1 e 4, beleza. Então, a alternativa aí, letra B, né, o gabarito desse exercício aí, facérrimo. E aí, pessoal, um resumo geral para você, né, entender. O resumo não é pequeno não, viu? Vou explicar detalhes aí importantíssimos, que se você prestar bastante atenção, eles vão lhe dar um norte aí muito grande. Né? Leia o capítulo aí do livro, certo? Então, função do primeiro grau. Então, forma geral. Né? Uma função do primeiro grau, a forma geral dela é essa daí. Ax mais b. Lembra alguma coisa? Lembra, professor. Lembra as equações do primeiro grau. As equações do primeiro grau é essa forma, ax mais b igual a 0. Né? A diferença para uma equação do primeiro grau e uma função do primeiro grau é só essa, pessoal. É que na equação nós igualamos a equação a 0. Na função ela é igual a y. Então o y pode assumir vários valores. Então, a diferença é só essa. E esse f de x aí, pessoal, é a mesma coisa que o y. Então, você pode dizer que é y igual a ax mais b. Então, tanto faz escrever f de x igual a ax mais b ou y igual a ax mais b. Certo? Então, não estranhe se você encontrar f de x e nem estranhe se você encontrar y, ok? Então, essa é a fórmula geral. É a lei de formação. Bacana? Então, vamos adiante. Onde? Né? O A é a taxa de variação. Esse A é que vai dizer, né, quanto vai variar a função x. Por exemplo, se você pega um táxi, né? O táxi ele funciona da seguinte maneira. Existe uma coisa chamada bandeira. Né? Então, você entrou no carro, você já está pagando um valor fixo. Entrou porque quis. Né? Então, a proposta é
entrou no táxi, você já paga uma certa quantia. À medida que você vai se deslocando, a bandeirazinha vai aumentando o valor, né? Vai dizendo quantos quilômetros, né? Dependendo do valor do quilômetro rodado, ele vai ir aumentando o valor que você vai pagar pelo táxi, certo? Então, uma corrida de táxi, ela vai variar ou ela vai andar em função dos quilômetros. Então, tem uma taxa fixa, que é à medida que você entra no táxi, e tem uma taxa de variação. Quanto mais distante você for, mais você paga. Então, esse A aí é justamente essa variação, certo? Então, o A representa essa variação. E o B é o coeficiente linear, também chamado de termo independente, né? Porque ele não depende do x, então ele é um valor fixo, certo? Então, ou termo independente, certo? Como eu falei. Então, a função ela pode ser função linear, e aí há uma variação direta, onde ela cresce ou decresce, certo? Então, variação direta. Então, ela é diretamente proporcional. Então, esse tipo aqui, ó, ela funciona dessa forma. Kx. Então, função linear, ela representa esse y igual a kx. Veja que não tem o b aqui, né? É porque o b se torna igual a zero. Então, toda função em que o b for zero, ela é dita função linear. Bacana? Existem as funções recíprocas, né? Que são variáveis inversas. O que são essas variáveis inversas? Olha só. À medida que o x aumenta, quanto maior o x, olha só o que está acontecendo com y. Ó. Ele está diminuindo. Então, um aumenta e o outro diminui. Então, essas curvas hipérbolas são inversamente proporcionais. À medida que um aumenta, o outro diminui. Então, ó, a variável vai para o denominador. Então, K, uma constante, sobre x. Então, lei de formação, AX mais B. Qualquer função do primeiro grau tem essa cara. F de x igual a x mais b ou y igual a x mais b. Dependente. Você pode ter, mesmo as funções lineares, né, que o b é zero, é esse formato, certo? Y igual a kx mais b. Só que o b aí vai ser zero, então por isso que ele não escreve. Mas toda função do primeiro grau tem essa lei de formação. Bacana? Vamos adiante. Função afim e função linear. Qual a diferença de uma função afim para uma função linear? Já dissemos que esse é o formato, né, da função y igual a x mais b. Ela pode crescer ou decrescer, certo? Então, como é que eu vou saber se ela é crescente ou decrescente? Uma função será crescente se a taxa de variação for positiva. E vai ser decrescente se a taxa de variação for negativa. Então, ó, se o A for positivo, eu vou ter uma função crescente. Mas se o A for negativo, eu vou ter uma função decrescente. Então, quem determina se ela é crescente ou decrescente é o número que está ao lado do x. O número que está ao lado do x vai dizer se ela é crescente ou decrescente. E o que é o zero da função?
O zero da função, pessoal, é quando eu pego essa função e torno ela uma equação. Quer dizer, eu faço a equação igual a zero. Resolvendo essa equação, você vai ter o zero ou raiz dessa função. Então, ó, algebricamente, você vai ter aí que é o valor de x que torna o y igual a zero. Como eu disse, você pega a função e iguala a zero. Quando você iguala ela a zero, você está trocando o y por zero. Então, você está descobrindo um valor de x para tornar o y igual a zero. Então, graficamente, é a interseção, né, onde intercepta a reta do eixo x. Então, o zero da função, né, ele vai cortar o eixo x. Nós vamos ver isso claramente. Então, raiz é o zero da função. Dada a função f de r em r, quer dizer, dos reais para os reais, definida por f de x igual a 2x mais 8. Então, veja só. O que eu vou fazer para encontrar o zero da função? Eu vou pegar essa função, 2x mais 8, e igualar ela a zero. Então, vamos lá. Calculando o zero dessa função. Igualando primeiro a função a zero. Então, vou ter que 2x mais 8 é igual a zero. Pronto. Quando eu faço isso, eu estou querendo determinar o valor de x para que esse y fosse zero. Então, primeira coisa, eu tenho que eliminar o 8, né? Para eliminar o 8 é o oposto. Então, o 8 desaparece e o oposto vai aparecer do outro lado. Então, fazendo os cálculos, eu vou ter que 2x vai ser igual a menos 8, que é o oposto de 8. Dividindo ambos os lados por 2, o 2 vai ser cortado, e aí eu vou ter que o x vai ser igual a menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Muito bem. Então, o valor que o x deve assumir para tornar essa função igual a zero é menos 4. Se eu pegar 2 vezes menos 4, vai dar menos 8, mais 8 vai dar igual a zero. E geometricamente, né, eu vou ter o eixo x. Essa função será crescente ou decrescente? Você não vai olhar para cá, pessoal. Você vai olhar para a função, certo? Então, qual é o número que está ao lado do x? É o 2. Esse número 2 é um número positivo ou negativo? Isso mesmo, positivo. Consequentemente, essa função será uma função crescente. Ela vai crescer, certo? Então, ela vai ficar assim. Ó. Então, o par ordenado aí, né? O par ordenado dessa função é menos 4, que é o valor do x, menos 4. E o y que nós igualamos a zero, certo? Então, o y nós já determinamos desde o início que era zero. Então, esse é o ponto que vai cortar o eixo x, menos 4 e 0. Então, ó, eixo x, coloca aí o menos 4 e ela vai ser crescente. Toda função crescente ela vai andar nesse sentido. A decrescente ela vai descer, certo? Você olha sempre da esquerda para a direita, assim, certo? Então, ó, ela está olhando da esquerda aqui, ó, ela está subindo. Então, crescente. Bacana? Se ela for decrescente, ela vai fazer assim, ó, descer. Da esquerda para a direita. Sempre é da esquerda para a direita. Bacana? Olha só, interessante, né? Quando a gente vai fazer o estudo do sinal, né, e esse estudo do sinal ele vai indicar uma coisa fantástica aí
das funções. Essa parte aqui, pessoal, ela sempre vai ser positiva. Por quê? Porque ela está acima do eixo. Essa parte aqui do gráfico, ó, ela está abaixo do eixo. Então, essa parte aqui sempre será negativa. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer o seguinte, ó, que qualquer número que eu pegar depois aqui do menos 4 vai dar sempre um valor positivo. E qualquer valor que eu tomar aqui antes do menos 4 vai tornar ela negativa. O gráfico está falando isso. Se você quiser experimentar aí, ó, por exemplo, diga um número aí que está à direita do menos 4. Isso mesmo, ó, por exemplo, menos 3, né? Então, se eu pegar, ó, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 8 dá 2 positivo. Veja que deu um valor positivo, por isso que ele está acima do eixo. Então, valor positivo. Mas se você pegar um número antes do menos 4, por exemplo, menos 5, 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 10 mais 8 dá menos 2. Ó, um valor negativo, abaixo do eixo. A gente vai ver já já o estudo sinal, né? Então, vamos lá. Aí, chegamos rápido no estudo sinal das funções. Então, como é que se faz o estudo do sinal da função? Primeira coisa, se a função tiver o ar positivo. Se ela tiver o ar positivo, eu já sei que ela será crescente, né? Então, será uma função crescente. Como é o gráfico de uma função crescente? Eu tenho o eixo x e o que corta esse eixo vai subir, certo? Então, esse gráfico ele vai ser nesse sentido, sempre que for crescente. O que vai determinar aqui, ó, é o zero da função. Esse ponto que corta o eixo x é o zero da função. E aí, essa é a raiz, né? Essa raiz, tudo que está acima do eixo é positivo. Tudo que está abaixo do eixo, né, é negativo. Então, ó, tudo que está acima desse eixo aqui, ó, para cá, ó, quando ela é crescente, vai tornar o y o quê? Maior do que zero. Quer dizer, vai tornar o y positivo. Mas tudo que estiver abaixo do eixo, né, nessa posição, ó, para cá, para a esquerda, vai tornar o y o quê? Negativo, certo? E tudo que está aqui, nesse ponto, né, vai tornar o y igual a zero. Então, para você fazer o estudo do sinal, né, para perguntar onde é que o y é positivo, você vai olhar aqui para a direita, certo? Ó, então, na crescente, viu, pessoal? Daqui a pouco eu digo um segredo, um macete para vocês aí. Então, ó, y positivo está à direita. Então, vou ter que se o x for maior do que a raiz. Então, se o x for maior que a raiz, eu vou ter um y positivo na função crescente. Quando é que ela vai ser igual a zero? Ela vai ser igual a zero quando ela for igual à própria raiz, certo? Então, se o x for igual à raiz. E quando é que ela vai ser decrescente ou y negativo? Está à esquerda, quer dizer, está à esquerda é menor. Então, ela vai ser negativa se o y for menor do que a raiz. Então, independente da lei de formação, pessoal, sempre você vai seguir esses passos. Se o a for positivo, a função é crescente, então o y vai ser negativo se o x for maior do que a raiz.
O y vai ser igual a zero se for igual à raiz. E o y vai ser menor do que zero se o x for menor do que a raiz. Então, sempre vai acontecer isso. Agora, se o y for negativo, se o a for negativo, quer dizer, se o a for menor do que zero, se o a for menor do que zero, quer dizer, negativo, então eu sei que a função é decrescente. Se ela é decrescente, pessoal, da esquerda para a direita, ó, ela vai descer. Então, o gráfico dela, ó, será nesse sentido, descendo. E aí, ó, você tem a raiz aí, né? A raiz é justamente o ponto que cortou o eixo X. E veja que a parte que está acima do gráfico está à esquerda. Diferente daqui, ó. Que a parte que está acima está à direita da raiz. Então, essa parte positiva aí é que vai tornar o y maior do que zero, quer dizer, positivo. E a parte que está abaixo do eixo é que vai tornar ele negativo. Então, o y vai ser maior do que zero, quer dizer, positivo, quando ele estiver à esquerda. À esquerda. Então, quer dizer que o x vai ser menor do que a raiz. Então, toda vez que o x for menor do que a raiz, você vai ter ele positivo, se a função é decrescente. O igual a zero não muda, né? O igual a zero não muda. E aí você tem o x igual a raiz. E ele vai ser menor do que zero, quer dizer, negativo, quando ele estiver à direita. Isso na função decrescente. Então, se o x direita é maior, né? Se o x for maior do que a raiz. Esse é o desenho para qualquer estudo do sinal, pessoal, da função do primeiro grau. Então, ó, veja só. A dica, o segredo, né, que eu queria dizer para vocês é saber se a função é crescente ou decrescente. Se ela for crescente, os sinais não se alteram. Se ela for crescente, os sinais não se alteram. Então, olhe para cá. Se eu quero saber se é maior, o x vai ser. Se eu quero saber se o y é maior, eu vou olhar para o x, também vai ser maior. Igual, igual, menor, menor. Então, na função crescente, os sinais não se alteram, não se inverte. O sinal permanece o mesmo. Se o y é maior, se eu quero saber do y maior, o x vai ser maior. Se eu quero saber do x igual a zero, se eu quero saber do y igual a zero, o x vai ser igual a zero. Se eu quero saber do y menor do que zero, o x vai ser menor do que zero. Já na função decrescente, o sinal vai se inverter, vai ser trocado. Onde é menor vira maior, onde é igual, invertendo fica igual, certo? Então, a inversão de todos os sinais, ó, maior vira menor, igual, invertendo vira igual, e menor, invertendo fica maior, certo? É só inverter o sinal. Se a função é decrescente, inverta o sinal que você tem a resposta. Então, fazer o estudo do sinal é só isso. Você vai olhar primeiramente por A. Se o A for positivo, crescente, então todos os sinais permanecem. Onde é maior, onde é menor, onde é igual. Se ela é decrescente, se o A é negativo, então todos os sinais se invertem. Onde é maior, vira menor, e onde é menor, vira maior. E onde é igual, invertendo, fica igual. Bacana? Beleza? Então, vamos lá. Determinação de uma função do primeiro grau, dado o seu gráfico. Pessoal,
vocês vão se deparar com algumas situações aí. Uma delas é justamente esse. Vai ser dado o gráfico, você vai tirar os pares ordenados e, através desses pares ordenados, lembrando da lei de formação, que toda função tem a mesma lei de formação, f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b, você vai justamente pegar esses pares ordenados, substituir para determinar o valor da função. Então, vou mostrar um exemplo aí para vocês. Então, para determinar esses pontos. Então, eu tenho um gráfico, que aí esse par ordenado aí é 0, x é 0, e o y é 8. E tenho esse outro par ordenado, que o x é 4 e o y é 0. Então, eu tenho esse gráfico aí, certo? Qual seria a lei de formação desse gráfico? Então, a primeira coisa que você tem que saber, lembrar, usar a fórmula y igual a x mais b. Você vai trocar o y do primeiro par ordenado, que é 0, e colocar no lugar do x o 8. Depois, você vai colocar no lugar do x o 4 e no lugar do y o 0. Então, você troca os elementos x e y pelos valores dos pares ordenados. E aí você tem justamente a descoberta de quem é A e quem é B. Certo? Então, vamos lá. Substituindo. Primeiro par ordenado, 0 e 8. Então, no lugar do y eu coloco 0 e no lugar do x eu coloco 8. Então, para determinar uma função do primeiro grau, você vai partir do seguinte princípio. Primeiro, você vai ter que pegar os pares ordenados. Pegando esses pares ordenados, você vai colocar aí, dizendo quem é quem, né? Por exemplo, eu vou pegar esse par ordenado aí. O x é 0 e o y é 8. Então, eu vou ter aí o par ordenado 0 e 8. O x aí vai ser 4. E o y vai ser 0. Então, eu tenho um gráfico aí. Esse gráfico, o que você vai fazer? Você vai agora lembrar da lei de formação. Qual é a lei de formação? Y igual a x mais b. Tendo essa lei de formação, você vai trocar os elementos x e y pelos valores dos pares ordenados. Por exemplo, o primeiro par ordenado lá é 0 e 8. O x é 0 e o y é 8. Então, no lugar do x eu coloco 0 e no lugar do y eu coloco 8. Segundo par, 4 e 0. No lugar do x eu vou colocar o 4 e no lugar do y eu vou colocar o 0. Então, fazendo isso, você determina o valor de A e o valor de B. Feito isso, você tem a sua lei de formação, trocando o valor que você achou para A e o valor que você achou para B. Vamos ver logo isso com calma, né? Então, vamos substituir. Então, no lugar do x eu vou colocar 0 e no lugar do y eu vou colocar 8. Então, y vai ser 8 e o x agora vai ser 0. Né? Então, no lugar do x eu vou colocar 0. Mais o b, né? Então, quanto é A vezes 0? A vezes 0 é 0, pessoal. Então, vai ficar o B igual a 8. Beleza. Então, descobri já o valor de B. Pronto, se eu tenho o valor de B, eu faço a mesma coisa substituindo agora usando o outro par ordenado. Então, eu tenho o par ordenado 4 e 0. Então, agora é o y que é 0 e o x que é 4. Então, eu vou ter 0 no lugar do y igual a A vezes 4 mais B. Só que o B agora, eu já sei que o B é 8. Então, no lugar do B, eu vou colocar 8, que eu já descobri o valor de B. Então, para eliminar o 8 aí, é o oposto, né? Então, vai ficar A vezes 4 igual a menos 8.
dividindo tudo por 4, esse 4 do A desaparece e vai ficar menos 8 dividido por 4. Menos 8 dividido por 4 vai ficar igual a quanto? Isso mesmo, menos 2. Descoberto o valor de A e de B, agora é só trocar lá na lei de formação, no lugar do A, você vai colocar o menos 2 e no lugar do B, o menos 8. E aí você determinou a sua função. Então, substituindo o A e o B, né? Nós vamos ter que y é igual a menos 2x mais 8. Pause. Olha só. Veja aqui o valor de A, pessoal. Ó. O valor de A é menos 2. Veja que é um valor o quê? Negativo. Muito bem. Então, veja que o gráfico ó, decresceu. É uma função decrescente. Por quê? Porque a taxa de variação é negativa. Isso é lindo demais. E além disso, pessoal, você tem uma outra coisa. Você sabe que o gráfico é decrescente. E esse termo independente aqui, pessoal, esse termo independente, ele me dá uma outra leitura. Ele diz aonde foi cortado o eixo Y. O termo independente, isso é OBS importantérrimo. O termo independente, ele determina aonde corta o eixo Y, certo? Então aqui, ó, o termo independente aqui, né, o B, que é o 8, veja onde ele está cortando o eixo Y, no 8. Então, o termo independente, ele corta o eixo Y. É nesse ponto que ele vai cortar o eixo Y. Bacana? Você vai se deparar aí com algumas situações e aí a gente relembra na hora dos exercícios, certo? Então, quando se faz a substituição, forma-se um sistema, né, que pode ou não dar uma resolução direta. Então, essa é a maneira para você determinar a sua função do primeiro grau, tendo o gráfico, certo? Resumindo aí, né, um apanhado geral. Então, a correspondência entre dois conjuntos é dada em termos de pares ordenados. Então, a relação entre pares ordenados e o produto de A vezes B é um conjunto contendo todas as combinações, né, de A com B. Você pega um elemento de A e associa com todos de B. Vai pegando cada elemento de A e associando com todos de B, né? Possíveis entre os elementos de A e B. Se uma situação envolve duas grandezas diretamente proporcionais, dizemos que são dependentes uma da outra, por uma função polinomial do primeiro grau. Uma relação de A em B, né, é uma função se somente se todos os elementos de A têm um e somente um correspondente em B. Função é uma expressão matemática que relaciona dois valores pertencentes a conjuntos diferentes, mas com relação entre si, né? Então, um tem que se relacionar com o outro. A lei de formação de uma função é a regra matemática que define exatamente como tal função deve ser representada. E a lei de formação de uma determinada função possui três características básicas: domínio, conjunto que emite as flechas; contradomínio, conjunto que recebe as flechas; e imagem, que são os elementos do contradomínio que estão recebendo as flechas. A lei de formação de uma função do primeiro grau é expressa da seguinte forma: ou y ou f de x igual a ax mais b. Chama-se função afim
toda função do tipo ax mais b, com o a sempre diferente de zero, pessoal. Isso é importantíssimo. O a não pode ser zero, porque se o a for zero, ele deixa de ser uma função do primeiro grau, porque o x desaparece, a variável desaparece. E chama-se função linear toda vez que o b for igual a zero, certo? Então, ela vai ficar f de x igual a x só, certo? Então, esse era o apanhado geral da função do primeiro grau. Na próxima aula, nós já vamos partir para a função do segundo grau. Então, espero aí que vocês tenham gostado, que aproveitem aí esse vídeo, revejam, né? Nós estamos aí ainda no início da nossa 7ª prova, né? Então, um forte abraço e até quarta-feira. Valeu!